Otimista e inovador. Esses são alguns dos adjetivos que podem ser utilizados para descrever o meu convidado de hoje. Ele iniciou sua carreira no mundo executivo, ele foi headhunter também, mas foi empreendendo no setor de gastronomia que ele encontrou o seu verdadeiro lugar de potência. Ele é CEO do grupo Locale, onde é sócio com seu irmão Nicolas, que abrange os restaurantes Oguro, Locale Café, Locale Trattoria, Poke Baioguro, Locale Restaurante e Gran Cru Itaim. Juntas, as marcas atendem mais de 40 mil clientes por mês e empregam aproximadamente 350 colaboradores. Hoje ele figura como um dos empresários mais importantes do setor de gastronomia em São Paulo. Essa coragem empreendedora fica nítida quando sabemos que uma parte importante dessa construção foi feita durante a pandemia, quando ficou 2 meses de porta fechada e depois muitos meses com diversas restrições. Agora, o que o currículo dele não conta é que uma das suas habilidades mais marcantes é ser aquele cara moderado, gente boa, que consegue trafegar por todos os grupos, por todos os extremos, sendo respeitado e escutado nos grupos mais diversos em que ele frequenta. Seja muito bem-vindo, Gabriel Fullen, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Puta, muito obrigado, Bazão. Um prazerzaço. Finalmente deu certo. Acho que eu comi bola algumas vezes com você aí, as nossas agendas não estavam casando, mas é uma honra desde da primeira vez que você me ligou pra gente fazer uma live, que já foi super bacana e tá aqui nessa cadeira onde várias feras já passaram. É um super prazer Cara, eu pra sou mim. brasileiro, Obrigado. eu não desisto nunca, cara. Vamos até conseguir a agenda. E começando, Gabi, você vem de uma família de pais empreendedores ou executivos? Cara, executivos. Eu tenho uma figura, a figura do meu pai, na verdade, foi muito importante para essa formação minha profissional, porque eu lembro do meu pai chegando do trabalho, eh, terno e gravata. Ele veio da carreira comercial, trabalhou muito tempo na Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, Estadão. Então ele trabalhou e não era a formação dele. Quando eu nasci, meu pai ele tinha 3 empregos. Ele era técnico de basquete, ele era professor de educação física e durante o dia ele começou como contato comercial na Folha de São Paulo. Então, a figura do meu pai foi muito importante para ver o quanto ele foi resiliente quando ele trabalhava. E eu falei, puta. E chegava com um sorriso no rosto para me ver à noite. Então, foi uma inspiração muito grande para mim. E um pouco da minha avó, que aí um pouquinho do lado empreendedor, que ela começou no mercado de real estate, comprando alguns imóveis que estavam em baixa, que acabaram dando certo, que foi da onde veio a renda para a família da minha mãe. Depois a minha mãe acabou também passando o bastão para eu. A hora que eu estava começando a faculdade, eu entrei um pouquinho nessa. Para profissionalizar um pouco essa empresa da minha avó, que era totalmente ali comprando, vendendo, alugando, mas sem grandes estudos por trás, né? Então, foi assim que eu comecei a moldar a minha carreira profissional. E aí, falando em moldar a carreira, como é que foi teu início aí no mundo executivo? Cara, eu fiz administração pela SPM, entrei em 2007 e 2008 foi quando eu comecei a fazer essa movimentação para a empresa da minha avó. Mas aí teve uma passagem interessante que ficou muito marcante para mim. Teve uma aula, a gente já estava estudando acho que era quinto semestre, que a gente tinha ido para a noite na faculdade. E a SPM sempre bateu muito, pô, você tem que trabalhar na Unilever, Nestlé, Ambev. E aí, uma das aulas, o professor falou: "Ó, gostaria que cada um se apresentasse aqui, falasse onde está trabalhando, qual que é a sua função." Aí, pessoal, Nestlé, Ambev. Falei, então, sou Gabriel, trabalho numa empresa familiar da minha avó. E eu vi a galera meio que, hahaha, tal, tirando um sarro. Aquilo pra mim mexeu com o meu ego. Eu falei, cara, puta, eu faço alguns negócios bacanas, que talvez eles não tenham autonomia pra fazer o negócio dele, mas fez eu ficar um pouco incomodado. E aí eu comecei a pensar, como é que eu posso sair da zona de conforto minha e buscar, então, talvez me aprimorar um pouco mais. Foi quando eu falei, vó, putz, eu arrumei as coisas aqui, aí contratamos uma pessoa para tocar o dia a dia, eu vou me jogar. E aí eu entrei na Chael, que era uma agência in-house que atendia bastante a Samsung, então entrei como atendimento, estagiário. Foi aí que eu comecei a carreira executiva. Então passei, depois da Tia, eu fui pro Groupon, naquele ápice das compras coletivas, uma empresa que estava crescendo muito, também um pouco desorganizada, mas faturando, foi muito legal passar por isso. E aí depois eu fui para BR Malls, vender também espaços comerciais nos shoppings. Acabei pegando shoppings que não estavam performando tão bem, e aí
pensar fora da caixinha para trazer soluções para conseguir diminuir a vacância dos shoppings. E aí acabei caindo no Page Group, também foi incrível, e isso eu falo para todo mundo, porque aqui eu fiquei pouco menos de 2 anos. Eu tive a oportunidade de conversar com quase 1.500 profissionais, caras de gerente ou diretores, e cada uma das conversas era muito rico de informação, e entender como é que eles solucionavam problemas, como é que eles tratavam as dificuldades do dia a dia, os obstáculos, mesmo não sendo mercados de muito interesse para mim, era uma parte mais de indústria, B2B ali, que não era onde eu me via e nunca me vi, mas a forma que eles lidavam com as coisas, então isso foi moldando um pouco antes de eu empreender, né? E aí, como é que surgiu essa veia empreendedora? Foi um clique? Foi um processo gradativo? Como aconteceu? Ainda na Page, eu pensava muito, cara, eu falei, putz, como é que as pessoas têm negócios assim? Como é que será que funciona a cabeça das pessoas? Porque eu sempre lidei muito bem quando eram me dadas algumas metas, alguns desafios, objetivos. Eu falei, puta, não sei se eu consigo eu mesmo definir aqui para como é que eu tenho que fazer, montar uma estratégia muito grande, né? Porque sempre foi na área comercial, então acho que desde de um mindset que eu tinha do basquete, que era, cara, você vai embora só depois que você arremessar aqui 10 bolas certas seguidas de 3 aqui, aí você vai embora. Então esse negócio de metas, puta, eu só vou depois que eu conseguir. Falei, pô, mas se a bola estiver comigo, eu falei, bom, eu vou para a esquerda, para a direita, aí eu vou ter que definir aqui. Eu era um pouco inseguro com relação a isso. Então, eu acabei não me via muito como empreendedor. E aí, como é que eu fui para esse lado? Uns amigos se reuniram e falaram, puta, cara, a gente conhece muita gente, a gente, cada um, nós somos amigos em comum, mas temos diversos grupos de amigos diferentes, e tinha um ponto comercial ali no Itaim que estava vago, falou, pô, vamos pegar e montar um bar ali. Então, entrei a princípio como investidor, ainda estava na Michael naquela época, e abrimos, foi um super sucesso, enfim, e eu era um dos caras que me dava bem com todos os sócios, eram quase 20 sócios na época. 20 sócios. 20 sócios. Que fácil. Exato, e todos achando que sabiam tudo do negócio. E aí então apareceu uma necessidade de ter um sócio que de fato vivesse pelo negócio. E, cara, cada vez mais eu tava gostando disso, achando que eu poderia performar bem também. E foi quando eu cheguei pro meu gestor na época daqui da Mike, falei, cara, puta, apareceu uma oportunidade, eu acho que eu tenho que abraçar. Tô dando alguns insights legais, mas eu acho que eu vou entrar de cabeça nessa operação. Meu, vai com tudo. Estamos de portas abertas, caso queira voltar. Tomara que não, mas... E graças a Deus deu certo. Então eu comecei, foi no final de 2014 que a gente abriu esse bar. Em janeiro de 2015 foi quando eu fui de fato, botei o pé na operação e nunca mais saí. E aí, falando agora desse início, quais os principais erros que você cometeu ou desafios que você encontrou nesse mundo da gastronomia? Ou melhor, talvez, quais foram os mitos que existiam que depois foram sendo quebrados? Você viu, cara, com o cheiro do asfalto aqui a história é diferente. Cara, quando eu cheguei nesse mercado, o que eu via? Pouco processo. Não existia um processo. Você não tinha um manual ali, né? Então, acho que a coisa mais difícil era você chegar e falar assim, bom, beleza, cheguei aqui de manhã. O que eu tenho que fazer? Né? Porque quando você chega em uma empresa, normalmente você tem um gestor que vai te orientar, algum par que você vai trocar ideia, falar, bom, vamos começar por aqui. Mas não, de repente você caiu ali num bar de manhã, normalmente você tá no bar à noite, tudo abastecido, tudo bonitinho. E aí eu fui muito, entrei olhando, vendo como é que as coisas funcionavam, como é que era o dia a dia da operação, para ver aonde eu poderia começar a tentar absorver um pouco para depois jogar minhas ideias também. Então esse eu acho que foi a maior dificuldade de entender aonde eu poderia aplicar tudo de teoria, tanto acadêmica quanto profissional, no nosso negócio daquela época. E então a gente foi aprendendo muito, questão de entender qual que seria a demanda que a gente atenderia. Então, quanto a gente tem que comprar de cerveja para estar a cerveja gelada, quanto tem que gelar, quanto tem que estar no estoque quente, quanto tempo antes tem que colocar, coisas básicas, né?
E aí, vendo que cada detalhe faz a diferença quando você fala no nosso mercado de food service, né? E aí, como é que eu encaro, desde que eu entrei nesse mercado, a gente não só olha para a parte de alimentação ou bebidas, é um entretenimento através da coquetelaria, através da gastronomia. Então, são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença para o nosso cliente. Muitas vezes ele não vai perceber o detalhe para bem ou para mal, mas uma coisa pode encantá-lo ou achar que a experiência não está tão legal. Seja temperatura do ambiente, luz, música, um atendimento seco, talvez. O cara pode estar sendo solícito, rápido, mas se o cara não estiver dando um sorriso, talvez não deixe as pessoas tão confortáveis. Então, acho que essa foi um pouco da demora de entender cada um desses problemas. A gente continua aprendendo muito sobre isso. Acho que é um mar de aprendizado sempre, que não vai acabar nunca, mas eu acho que isso que foi muito difícil para a gente, né? Entender um pouco, tirar um pouco desses vícios de algumas operações que eles já vinham anteriormente, principalmente os garçons, enfim, como eram muito maltratados, enfim. Deixa eu então aproveitar, pegar esse teu olhar do processo e da transformação. Na tua opinião, quais foram as principais transformações que aconteceram nesse mundo de bar e restaurante, talvez do que existia lá atrás e do que é hoje? Eu acho que acompanhando uma tendência internacional, né? Você vai para fora, principalmente na Europa, Londres, Nova York, trazendo um pouco mais para perto da gente, são grandes grupos que têm várias operações. Aqui no Brasil, a gente era encarado muito como dono de boteco. Isso posso até falar perto da pandemia, né? O nosso mercado ele foi muito massacrado. Ele foi colocado um pouco a prêmio durante a pandemia, onde a gente não podia abrir porque a gente era o espalhador de Covid na época, né? Foi muito difícil para a gente mostrar que a gente também era um mercado que emprega muitas pessoas, que é sim organizado, e a gente se organizou muito para justamente ganhar esse reconhecimento. Então, o que eu vejo? Uma profissionalização um pouco maior. Então, algumas empresas que estão um pouco mais consolidadas hoje estão investindo muito mais na parte de tecnologia, de informação, não é mais a questão de tirar pedido no papelzinho e passar para frente, estão investindo nessa parte tecnológica também para melhorar como um todo a experiência e também o controle, né? E a indústria, por outro lado, que são hoje nossos parceiros, eles olham muito isso e acabam valorizando e puxando essas pessoas para os empresários desse segmento para construir um ecossistema um pouco mais profissional. Então, do que eu entrei lá atrás, há 10 anos, vai completar 10 anos o ano que vem, para agora, são muito mais pessoas olhando de uma forma mais profissional para o negócio e não, vamos abrir, vamos vender cerveja, tudo desorganizado, com gritaria na cozinha, que era, né, super comum, os chefes de antigamente. A cozinha é assim, vai gritar. Cara, é uma empresa que tem que ser respeitado o lugar do outro, a tratativa tem que ser educada. Então, essa conscientização e para mim, uma evolução, né, do nosso mercado está acontecendo, e eu acho que ainda vai continuar, tem bastante espaço, mas já ganhou uma certa notoriedade, principalmente depois dessa fase tão ruim da pandemia que a gente passou. Ô Gabi, você é um cara que viaja muito, faz muito benchmark. Eu queria tentar decupar um pouco da tua caixa preta, a hora que você vai visitar um bar ou um restaurante, seja fora do Brasil ou aqui no Brasil mesmo. Quais são normalmente os itens que você não deixa de olhar para ter como referência ou até mesmo como consumidor, já que hoje teu olhar é mais crítico? Sim. Cara, é muito bacana porque quando a gente sai de São Paulo, principalmente de São Paulo mesmo, a gente sai de uma bolha e vai ver o que as pessoas ofertam no mundo inteiro. Nova York, de novo, colocando aqui na mesa para a gente fazer essa comparação, eles olham de fato cada detalhe do negócio. Então, desde da porta de entrada, você já tem uma experiência do ambiente, muitas vezes sensorial, talvez um perfume diferente para você ir entrando, a apresentação da hostess até quem vai nos atender. Então,
tem uma sequência, aquilo que a gente fala dos processos também na hora do atendimento, não na parte só administrativa, mas na operação mesmo, que faz você sentir que você está sendo bem cuidado lá. Né? Que as pessoas estão oferecendo para você os produtos e entendem o que elas estão oferecendo. Então, eu acho que isso é um fator muito, muito importante. 2, o link que eles fazem do ambiente, do serviço, do produto, e você ter uma experiência com a cara do negócio que ele quer proporcionar. Então, o detalhe, efetivamente, eu posso até ser redundante aqui para falar sempre muito de detalhes, mas o que faz as pessoas escolherem talvez o Locale e não irem nos outros restaurantes da nossa rua, se a gente todo mundo serve comida italiana, massa, uma trattoria, o que vai ser o diferencial? É o detalhe. Então é isso que eu acho que é o grande importante, que quando a gente vai buscar lá fora, é exatamente o que as pessoas estão olhando aqui nesse momento. Então, cara, o teto. O teto é iluminado de uma forma que aqui eu nunca tinha visto, por exemplo. Então, acho que são esses pequenos pontos que a gente tem que se atentar e trocar ideia e nos unir para fortalecer o nosso mercado como um todo, porque eu acho que quanto mais players fortes estiverem jogando bem, mais as pessoas vão ficar atraídas. Então o cara pode entrar e ficar encantado com um outro restaurante italiano, fala, puta, adorei o restaurante italiano, agora eu quero conhecer outro. E a roda começa a girar mais rápido. E um ponto que eu não quero deixar escapar, você falou rapidamente de pandemia. Puxa, durante o lockdown, se eu não estou enganado, vocês venderam aí R$1 milhão em vouchers. Sim. Como é que surgiu essa ideia, né? O que você acredita que foi o diferencial naquele momento? De novo, acho que foi... a gente teve uma sorte, entre aspas, né, de entrar na pandemia depois dos outros países. E, se eu não me engano, o Brasil foi um dos últimos a decretar o lockdown e etc. Mas, com certeza, foi o que a gente olhou em Nova York, o que os players do nosso mercado estavam fazendo. A gente via que eles estavam se movimentando para vender vouchers promocionais, consumo futuro, para a reabertura do mercado. Então, oferecendo 25% de desconto, mas sem dar algum item específico. E a gente estava muito forte com o engajamento no Oguro. A gente tinha recém ganho o prêmio da Veja, do Guia Comer e Beber, como o melhor rodízio japonês de São Paulo. Então, o nosso público estava muito engajado. Eu falei, cara, vamos aproveitar isso e vender divulgar no Instagram e fazer uma plataforma de vendas de voucher para o cara consumir quando a gente reabrir. Então a gente ofertou 2 rodízios no valor de 1 e a gente vendeu mais de 9 mil vouchers em 4 dias. Então foi uma injeção de grana no nosso caixa que a gente precisava para montar a operação de delivery, para manter os nossos colaboradores, que até entrou numa questão social, né? Se a gente desligasse as pessoas, cara, como é que eles iam sobreviver? Porque ninguém ia contratar nesse segmento. Então a gente falou, cara, a gente precisa sobreviver aqui. Então essa foi uma formação que a gente fez para conseguir aguentar, montar o nosso delivery e aí começar a performar bem no delivery também, que aí a gente mantém as marcas até hoje. E, Gabi, uma coisa que chama muita atenção, puxa, são 10 estabelecimentos hoje, desde sushi a trattoria italiana. Como que você e tua equipe decidem qual que vai ser o próximo conceito ou estilo para efetivamente explorar? Eu e meu irmão, a gente não sabe cozinhar. A gente não entra na cozinha para fazer os pratos, enfim. A gente tem, desde pequeno... É uma drink vocês sabem fazer bem, que essa eu acompanho de perto. Mas o meu irmão também. O drink eu brinco ali também, mas assim... O Nick manda bem. O meu irmão, ele tá cada vez mais estudando sobre isso, né? A gente tá fazendo diversas ações aqui para se aprimorar e para se tornar um polo realmente da coquetelaria. Mas voltando à sua pergunta, a gente entendeu que, como empresário, a gente precisaria trazer as melhores pessoas que saberiam tocar a operação na ponta, no dia a dia. Então, a gente tinha algumas ideias de cardápio. Então, vamos fazer um cacio e pepe, um carbonara, um milanesa, alguma coisa. E a gente passa essas ideias muito pro nosso chefe executivo. E eles também agregam com as ideias dele. E a gente vai
estudando e aprimorando esse cardápio a 6 mãos, até chegar num cardápio final. A questão de conceito, o Oguro foi uma oportunidade que a gente viu, né? O que é o Oguro? O Oguro é um restaurante focado no rodízio japonês, só que com uma cara de à la carte. Né? Então, com uma música bacana, descolada, um ambiente um pouco mais, com uma luz mais baixa, coquetelaria. Então, a gente achou uma brecha no mercado onde tinha tinham restaurantes focados em comer, que eram os rodízios, e na ocasião, que era o à la carte, que não se comia tanto, era mais essa ocasião. A gente falou, bom, vamos fazer alguma coisa no meio termo aqui. Foi quando a gente conheceu o nosso sócio da época, que tinha já uma operação de rodízio, ele trouxe essa expertise da gastronomia, eu e o meu irmão entrando com essa parte do conceito, da coquetelaria, enfim. E aí deu super certo com o Oguro. O Locali começou com o Locali Café, e o Locali Café era um projeto que eu e meu irmão falava, a gente falava, bom, vamos fazer isso aqui mais pra frente, vai ser uma coisinha que a gente quer, que a gente acha legal, sem pensar muito na questão, putz, isso aqui vai dar dinheiro demais, não era isso. Então a gente fez realmente com o coração, e aí a casa do lado, que também era nossa, mas a gente servia frutos do mar na época, grelhados no carvão, a gente tava 10 meses, a gente tinha começado 10 meses antes da pandemia, chamava Cole. E na época da pandemia a gente acabou nem operando no delivery, porque frutos do mar não viajava tão bem, a gente não quis investir nisso. E aí o Locali Café começou a performar também tão bem que a gente falou, pô, vamos fazer o irmão dele aqui para Locali Café, Locali Trattoria, e a gente cria uma sinergia maior aqui na rua. E de novo, então a gente começou a, pô, o que tem que ter numa trattoria italiana e etc, etc. Até chegar agora no nosso caçula, no Locali Restaurante, que como a gente tinha o café bar com a trattoria, e a gente pegou o ponto vizinho, a gente falou, vamos fazer o Locali Restaurante, que vamos trazer uma cozinha mais contemporânea, se a gente está falando da trattoria sendo clássica, uma cozinha mais contemporânea, também italianizada, e, putz, graças a Deus tá performando super bem também. Mas uma coisa aqui que está na minha cabeça, com essa variedade de estabelecimento, de culinária, como é que você garante que cada marca mantenha a sua identidade única? Ao mesmo tempo que elas se encaixam no guarda-chuva. Sim, é exatamente por isso. A gente criou uma carinha para cada uma delas, né? Então, o Locali Café a gente abre às 9 da manhã, vai até 1 da manhã. Começa com a carinha de brunch, com a iluminação mais alta, com uma música mais calma para as pessoas tomarem café, etc. Na hora do almoço, a gente tem o cardápio do café, mas também pode ser pedido os pratos da trattoria. Também com esse clima, muitas pessoas vão pelo nosso canole de sobremesa, a gente tem bastante opção de café, de chá, então acaba entrando à tarde nisso. A gente tem uma ação que até às 5:30 da tarde, os coquetéis Negroni, Aperol, Gin Tônica são R$29, então um preço super bom, super competitivo, para criar aquele clima que tem na Itália, do coquetel mais barato até certo horário. E aí, às 6 horas, a gente faz a virada do AM para o PM, que entra uma música um pouco mais descolada, um jazz rap que a gente coloca, a luz mais baixa, a música um pouquinho mais alta, enfim, e aí começa a vida do café. Uhum. Na trattoria, falando muito de vinho, porque a gente tem a franquia da Gran Cru dentro da própria trattoria, onde a gente oferece o preço do vinho super competitivo também, bem abaixo do mercado de restaurantes, então as massas feitas na casa, então a gente fala muito da massa, do vinho, um clássico italiano, e já está com uma outra cara do café. E o restaurante, um pouco mais sofisticado, com essa modernidade, pequenos pratos para serem compartilhados, com uma grelha onde a gente faz as nossas proteínas, a gente prepara com os acompanhamentos, enfim. Então ficou bem separadinho, inclusive na parte arquitetônica, que a gente puxa uma casa para outra, mas com perfis também diferentes. E algo que eu sempre vejo você falando, que é a importância de você ter aí a barriga no balcão, né? Tá sempre vivendo o negócio. Só que, puxa, hoje são 10 estabelecimentos, 350 pessoas, 40 mil clientes. Como é que você faz para manter essa barriga no balcão? A gente investiu muito na contratação agora de pessoas também do ramo, né? Então, hoje na nossa estrutura a gente tem 4 áreas muito bem divididas, que é a área de operações, a área administrativa financeira, a área de RH e a área de marketing. Mas em todas as nossas casas tem um gerente geral que responde para esse nosso gerente operacional.
E a gente trouxe efetivamente pessoas que já estão há muito tempo no mercado, que têm esse cuidado, né, de olhar de dono, entender que a responsabilidade é dele. Então, nós, os sócios, não deixamos de passar nas casas, a gente faz um tour sempre para. A gente acaba marcando muita reunião também, a gente tem os nossos clientes amigos que também passam os feedbacks, então a gente fica por dentro do que está acontecendo. Mas, de fato, precisa ter. O difícil foi que eu acredito muito na questão da barriga do balcão. E aí, a gente entender que a barriga do balcão não precisa ser apenas nossa, mas de pessoas que se responsabilizem por isso, foi aquela quebra, né? O corte do cordão umbilical e falar, cara, deixa eu dar uma olhada aqui aonde eu posso agregar mais para a nossa empresa, administrativamente, e pensando estrategicamente, até em expansão e etc. E deixar a parte operacional para quem manja muito mais de operação até do que eu, quem manja mais da cozinha, do bar, enfim. E aí ter as pessoas de confiança que são capazes de levar nosso grupo para o crescimento. E tem algo que me chama a atenção desse mercado, que muitos restaurantes dependem da crítica gastronômica para ganhar reputação e também hoje influencers, que não necessariamente são especialistas. Como é que você lida com essas críticas negativas e o quão influente você acredita que hoje é para esse mundo? Muito influente. A gente olha muito para essa parte de influenciadores, né? Hoje acho que as pessoas olham mais o Instagram do que o próprio cardápio para tomar uma decisão ali na hora e do que as pessoas estão falando. Então, é o boca a boca virtual ali, digital. E a gente sabe que a gente não vai agradar a todos, né? Muitas vezes a gente tem algumas críticas que talvez que a gente olha, óbvio, vamos ver o que a gente pode melhorar, mas de fato a gente sabe que a gente não vai agradar a todo mundo toda hora. Então é entender se aquela crítica é porque de fato a gente cometeu algum erro ou se a nossa experiência não tinha sinergia com o que aquele cliente naquela hora queria. Então, tem que ter um sangue frio, porque muitas vezes as pessoas pegam até pesado, acabam não entendendo algum tipo de informação que a gente passa, mas enfim, eu acho que as empresas, as nossas marcas acabam sendo figuras públicas e a gente tem que estar aberto para ouvir e entender que vão ter críticas, mas graças a Deus a gente tem muito mais elogios, né? A gente fala, as pessoas vão no Google, vão no TripAdvisor muito mais para criticar do que para elogiar. Mas no nosso caso a gente tem muitos elogios, então isso dá muita tranquilidade para a gente continuar trilhando o que a gente acredita. E duas coisas que eu vejo que hoje são desafios importantes do setor é inflação e escassez de mão de obra. Como é que vocês estão se adaptando para enfrentar aí esses perrengues? São duas questões que a gente fica muito de olho mesmo, né? A inflação, ela veio principalmente depois da pandemia, e ainda mais a gente que tem a gente depende muito de um produto que é dolarizado, que a gente tem que importar, que é o salmão. Então, a gente tem como propósito nosso não repassar imediatamente para os clientes. Por quê? Eu entendo que o negócio, para ser duradouro, ele tem que passar uma sensação de custo-benefício muito bom, né? Então, a gente tem que entender se é uma variação por algum problema de talvez nevasca no Chile e estão chegando menos cargas aqui de salmão pra gente, então, putz, subiu essa semana, subiu durante um mês, mas isso tende a cair. Puta, segura. Vamos perder rentabilidade durante esse mês aqui, mas vamos manter isso aqui não vamos repassar isso para os clientes. Ou se é, de fato, a inflação que está acontecendo, que a gente veio sentindo nesse último ano, principalmente, mas que deu uma estabilizada nos últimos 2 meses, que agora a gente precisa repassar um pouquinho. Mas isso espreme bastante, né? E a gente teve problema assim de turnover, mas talvez tenha sido um pouco responsabilidade nossa também. A gente cresceu muito rápido, né, Baza? A gente saiu de 3 operações para 10 operações em 3 anos, e anos difíceis de pandemia. Então, hoje a gente está investindo muito mais então, no processo seletivo, em treinamentos, em
ficar mais próximos dos nossos colaboradores para entender o que de fato é importante para eles, porque cada vez mais a gente está entendendo que não são colaboradores ponto, são pessoas que estão trabalhando com a gente que têm sentimentos, que têm problemas familiares, e isso, quando eu falo a gente, é o mundo, né? Antes era assim, trabalha aí, se vira, se chegar atrasado, não quero saber por que tá atrasado. Então a gente tenta trazer um pouquinho de flexibilidade cada vez mais para as pessoas se sentirem bem, né? Não ser aquele peso, puta, tô indo trabalhar, bota, vou tomar bronca. Não queremos isso, né? Então a gente está cada vez mais olhando isso, porque o mais importante hoje é a gente reter os nossos profissionais, porque tá difícil realmente essa... E aí eu queria entender, você acha que melhor que ninguém poderia falar isso. Eu tenho conversado muito com pessoas de diferentes segmentos, né? E todo mundo tem reclamado muito disso. Você acha que é uma coisa mais geracional? Da onde você... Não, o que eu acredito é que a essência humana não mudou. Muitas vezes eu vejo hoje as pessoas falando, porque os jovens querem protagonismo, os jovens querem ter voz. A grande verdade é que todos nós quisermos em algum momento, só que talvez a gente foi criado num mundo onde nos foi dito que não era permitido e a gente aceitou. Agora a essência de querer ter voz, ela não mudou. O que eu vejo também é que existe um aspecto muito forte que é em relação a essa ansiedade. E essa ansiedade é para tudo. Eu me lembro que eu ia no banco para minha mãe, eu ficava na fila do banco lá 1 hora, eu levava meu gibi, o cereal que eu ia ler, porque também não tinha nada para fazer e estava tudo bem. Hoje eu fico imaginando como é que alguém passaria 1 hora numa fila de um banco. Então essa ansiedade, ela vem para tudo, eu não acho que é só o trabalho. Agora, definitivamente, a gente tem gestores no mercado que cresceram num mundo diferente. Então a gente está tentando também usar ferramentas velhas para problemas novos. Sim. E a pandemia talvez trouxe um chacoalhão que fez com que a gente acordasse para algumas coisas. Agora talvez sim, fazendo um contraponto, um mundo que estava muito focado só no resultado, zero olhar humano, talvez esse pêndulo que estava no extremo, a hora que soltou, ele não parou no meio. Ele foi um pouquinho mais. E aí é onde você começa a ver situações... Nos Estados Unidos, que se mede com mais detalhes essa informação, agora é o quiet quitting. Pô, não, agora está sem emprego, agora é trabalhar. Então tem uma dinâmica também que se equilibra, porque eu costumo dizer que o mercado de trabalho, tirando todas as teorias, o que rege é o que eu aprendi com o meu avô, que é a regra do ouro. Qual que é a regra do ouro? Quem tem ouro faz a regra. Se está sobrando emprego, os funcionários acabam tendo mais voz. Está faltando emprego, os empregadores têm mais. Se o profissional tem mais talento e é mais disputado, ele tem mais voz. Se ele tem menos diferencial, ele acaba tendo menos voz. Então eu acho que isso entra para o equilíbrio de forças. Agora, para mim, a grande vantagem é que se esse é um problema generalizado que todo mundo está enfrentando, quem investir de coração em desenvolver ferramentas para conseguir lidar melhor com esses desafios, sai na frente de forma muito bonita, trazendo os melhores talentos. Sim, é isso que a gente tem falado. Obrigado pela resposta. Eu que te perguntei aqui as coisas, né? Eu peguei esse gancho. Mas a gente tem falado muito um jargãozinho agora de que é o salário emocional, né? Então, muito se falava na questão de... Sempre se falou da remuneração, mas além disso, o cara vai trocar talvez R$100 a mais ou R$100 a menos... Por ter um conforto hoje de ver que a gente paga em dia, que a gente trata super bem os funcionários, que a gente tem um programa de crescimento, né, um plano de carreira. Então é isso tudo que a gente tenta transformar isso então no salário emocional para não perder algumas pessoas para o mercado, né? Então esses dois problemas aí voltando, eles também apertam não só a carga de trabalho, mas acabam diminuindo a rentabilidade, porque o turnover tem um peso muito, muito grande também no financeiro, né? E um ponto que você falou também, Gabi, um pouco antes, eu não quero também deixar escapar, é a tecnologia que vem desempenhando cada vez um papel transformador, né, na gastronomia, bares e restaurantes, desde sistemas de reserva até plataforma de delivery. Como que vocês estão integrando tecnologia nas operações e experiência do cliente?
A gente pega bastante dados agora, a gente coleta bastante dados. É uma coisa que antes era muito na emoção. Putz, eu acho que esse prato vai vender muito. Feeling. Feeling, exato. Agora não, o que de fato vende? Né? Então faz um Power BI, putz, esse cannoli então aqui vende mais aos sábados. O cannoli do dia que não tem na carta tá vendendo super bem. Mas será que é porque ele é bom ou porque é uma ferramenta surpresa ali que a gente traz como exclusivo para aquele dia? Então a gente começa a se questionar e aprimorar um pouco o nosso negócio e sair do feeling, né? Daquela coisa muito não profissional. Né? Então, é trazer isso. A questão de reserva, putz, isso é uma. Se a gente olhar de novo para os Estados Unidos, você não vai em quase nenhum restaurante que seja bacana sem fazer reserva. E lá eles têm a taxa pela reserva, porque se você não vai dar no show, acaba debitando. Eu acho que isso seria muito bacana da gente implementar aqui no Brasil, mas teria que ser um movimento coletivo, porque senão, puta, não vou lá. O cara lá cobra. Por mais que ele queira e ele fala, puta, não vou botar aqui R$ 20. Acho. É um impeditivo, né? Por quê? Principalmente em datas comemorativas, a gente, por exemplo, Dia das Mães, o cara. Acho que tem cliente que reserva em 5, 6 lugares, você deixa a mesa dele lá posta, você não pega outras reservas e acaba não tendo ali uma performance boa naquele dia porque teve muito no-show. Então, acho que ainda falta agregar a cultura com a tecnologia, né? Então, e a gente educar um pouco mais o mercado para conseguir usufruir mais, mas a parte de delivery cada vez mais também, da parte digital aí, que ajuda muito no faturamento das operações. Enfim, acho que dá para crescer ainda mais para a gente a tecnologia no nosso mercado. Agora deixa eu fazer um contraponto. Você acredita que os restaurantes tradicionais estão ameaçados pelas dark kitchens, plataformas de delivery? Não. Não porque quando você vai ao restaurante, aquilo que eu tinha comentado antes, você não vai atrás só da refeição, você vai atrás de uma experiência. Então, é a mesma coisa que fazer a comparação. Putz, você acha que se para otimizar a folha, para reduzir um pouco o custo de folha, você coloca um iPad em cada mesa para o cara fazer o pedido, puta, vai ser completo, vai ter a foto, não sei o quê. Eu acredito que isso não seja muito duradouro, porque acho que as pessoas querem ser aconselhadas, cada vez mais buscar não só um tirador de pedidos, mas sim um consultor gastronômico na sua mesa. Então, não acredito nisso. Acho que o nosso modelo tradicional vai perdurar. E Gabi, te vejo como uma pessoa muito moderada, uma habilidade de relacionamentos acima da média. Como é que essas habilidades têm impactado aí, seja nos seus negócios ou na tua vida profissional de maneira mais ampla? Eu acho que nunca é bom você causar atritos, seja eles qual for, em qualquer lugar, quanto menos atrito você tiver, mais paz você vai ter para tomada de decisão, para conseguir resultados que você acredita, enfim. Então eu sempre tentei pensar, me colocar no outro lado da mesa, né? Inclusive ontem a gente estava conversando, estava junto com o pessoal da nosso patrocinador, e olhando para trás, quando a gente começou lá desde do brechó, então o primeiro bar que a gente teve, da onde a gente partiu para onde a gente está hoje. Hoje sendo a embaixada da Negroni Week no Brasil, então recebendo... É uma das semanas mais importantes da coquetelaria no mundo, e a gente no Brasil é a embaixada ali no Locali Café. E como é que a gente conseguiu chegar nisso? Eu acho que muito por conta do que eu aprendi na carreira executiva, que para sair negócio tem que ser bom para os dois lados. É uma via de mão dupla. Então, eu sempre entreguei mais do que era combinado no começo. E com isso você vai conseguindo ganhar espaço, mostrar um bom trabalho. E eu acho que é dessa forma, não sendo arrogante, você entendendo que, puta, você sempre vai ter coisas para melhorar. Saber que, enfim, estamos aqui para ganhar junto. Então, eu acho que esse meu lado de tentar conversar, tentar ouvir muito também, é importante para trazer os resultados que hoje a gente está conseguindo, e principalmente para ter os parceiros que nos suportam há tanto tempo também. Mas falando em manter boas relações, tua parceria e sociedade é com o teu irmão, o Nick.
E é um pilar forte aí você ter dois irmãos na sociedade. Como é que vocês dividem as responsabilidades? Como é que vocês tomam decisões aí? Como fazer dar certo uma sociedade entre irmãos? Para não perder só a sociedade, não perder o relacionamento entre irmãos. Não, exato. Assim, o meu irmão sempre foi meu melhor amigo, uma das pessoas que eu mais amo no mundo. E assim, é um prazer construir tudo isso ao lado dele. Quando a gente começou, eu sou o irmão mais velho, eu tenho 35, ele tem 30. E aí a gente começou, e aí, putz, tinha umas coisinhas que a gente se pegava, coisa boba assim, que eu falei, puta, eu vou ter que conversar com o meu irmão. Aí eu sentei com ele e falei, Ni, quando a gente for falar de trabalho, estamos falando de trabalho. Eu não tô falando como seu irmão mais velho pra te aconselhar, pra nada. Eu vou dar minha opinião, você pode dar a sua, a gente tem que se respeitar e tentar chegar num acordo. E graças a Deus essa conversa foi feita lá atrás. Porque acho que evitou muito problema. Ele sabe que eu não tô pegando no pé dele por ser um irmão chato mais velho e que eu tô querendo entregar o máximo que a empresa pode dar. E eu sei da mesma forma que ele tá tentando. Então a gente até hoje discute sobre algumas coisas, mas de uma forma muito saudável, né? Então, puta, nada é mais prazeroso do que ter o seu melhor amigo, seu parceiro de vida, também acompanhando na parte profissional. Então, eu me sinto muito grato e abençoado por ter o meu irmão ao meu lado. E para a gente entender isso melhor na prática, me compartilha um momento aí que vocês discordaram em algo significativo e como é que vocês resolveram a situação. Teve acho que foi o primeiro Dia dos Namorados de pandemia, que acho que não tava, as operações não estavam abertas. A gente falou, cara, vai dar um bafafá de pedido no delivery, nas plataformas. Vamos fazer o seguinte, não vamos abrir no dia nas plataformas, vamos fazer tudo pedido já agendado. E aí eu falei, o que você acha? Ele falou, puta, não, vamos fazer os dois. Vamos tentar, porque a gente já vai ter produzido ali, vai sair. Eu falei, putz, mas eu acho que a gente pode dar uma atenção um pouquinho melhor. Né? Chegamos num acordo e no final foi tudo bem. Mas foi demorado pra gente. Foi uns 2 dias de, não, então não vamos fazer nada, vamos ver então o que dá. Aí não, faz você. Até falar, não, vamos resolver efetivamente o que a gente pode fazer. Não, concordamos? Vambora. E aí a gente acabou seguindo. Então, mas, cara, graças a Deus nunca teve nada grave de discussão, mais do que uma discussão acalorada. Sempre foi muito, sempre com respeito. E Gabi, ouvindo você contar aí essa história de crescimento tão acelerado, principalmente nesses últimos 3 anos, o que me veio aqui na cabeça? Muitos filósofos exploram aquele conceito de destino versus livre-arbítrio. Você acredita que esse sucesso, né, no setor de bares e restaurantes foi uma questão de destino, escolha consciente? Como é que foi isso para vocês? Eu acredito muito que a sorte vem com muito trabalho, né? Eu sempre fui um pouco... Quem falava de sorte para mim, eu sempre fui muito duro. Você falava, cara, sorte é porque você está trabalhando, você se capacitou, você estava lá no lugar certo, na hora certa e bem preparado. Então, eu acho que, assim... Falando com a maior modéstia do mundo, a gente trabalhou muito, cara. A gente ficou muito focado efetivamente todos os dias, principalmente quando ali no dia 16 de março de 2020 a gente viu que as coisas iam fechar. A gente falou, cara, agora é dar certo ou dar certo. Não tem o que fazer. Que aí foi onde veio o voucher, aí onde veio o nosso preparo para começar a operação de delivery com umas caixinhas que parecia, assim, a gente investiu muito nas embalagens, porque era a experiência que o cliente ia ter no food service, era aquilo. Então, como é que ele ia receber a nossa joia, que é o nosso restaurante na casa deles? Então a gente batalhou muito, cara, de verdade. Eu também sou muito grato como eu comentei, com os nossos parceiros que acreditaram na gente, que não deixaram a gente na mão, que nos suportaram com produtos, com ações, com divulgação. Cara, eu acho que isso é fruto de muito trabalho e das pessoas que acreditaram, não só eu e meu irmão, e como todo mundo que estava no mesmo barco. E isso foi cada vez mais abrindo portas, porque a gente acabou levantando uma bandeira de, cara, a gente tem que ser respeitado, a gente tem que trabalhar, não dá para só fechar e desencana de bar e restaurante. Puta, como é que a gente vai conseguir levar com segurança essa nossa experiência para as pessoas? Então acabou criando a gente saiu bastante na mídia naquela época, a gente fez uma ação de jante às 6, tinha uma época que a gente abria só do meio-dia
Eu não lembro, era um espaço muito curto de tempo e tinha que fechar às 7 da noite. Então eu fiz uma campanha jante às 6. Não surtiu muito resultado, porque não ia mudar de uma hora para outra o hábito de consumo das pessoas, mas só de estar tentando toda hora a gente era sempre lembrado. Então eu acho que é um pouco disso, Baza. A gente acreditar no que a gente está se propondo a fazer todos os dias e fazer bem feito, com dedicação, com coração, que dá resultado. Quem que te inspira hoje nessa área? Chefe ou empresário ou personalidade da gastronomia? Cara, eu conheci um restauranteur americano, ele chama Will Guidara. Ele é do Eleven Madison, ele tem dos hotéis Nomad, e se eu não me engano ele também é investidor do Shake Shack. E ele fala muito sobre hospitalidade, né? O que é hospitalidade? Não é só... O que é o básico de quando você sai para jantar? Você quer ser atendido, comer uma comida boa, tomar um drink bom num ambiente legal. Mas ele fala que a gente tem que tratar os nossos clientes como convidados, como se eles estivessem efetivamente, a gente estivesse recebendo eles na nossa casa. Então, isso faz com que a gente olhe para os nossos clientes de uma forma totalmente diferente. E isso a gente tem falado muito nas nossas preleções, né? O cara nos escolheu para o jantar dele, daquela noite, naquela sexta-feira, por exemplo. O garçom está atendendo mais 20, 30 pessoas na noite. Não, aquele casal que está lá é a noite especial deles, é o jantar deles. Então a gente tentar passar um pouquinho disso, e esse cara fala muito sobre hospitalidade através da gastronomia e de como ele se tornou o melhor restaurante do mundo. Enfim, é um cara que eu tô pesquisando bastante sobre. E para a gente fechar esse primeiro bloco, muitos jovens chefes ou empreendedores falham dentro dos primeiros anos, né, no setor de bares e restaurantes. O que você acredita que eles estão fazendo de errado? O que você pode deixar de dicas para quem está nos acompanhando e é desse setor aí, para não cair nas cascas de banana mais comuns que tem? Eu acho que os primeiros anos são bem difíceis, porque a gente tem que ter uma resiliência e bater aonde a gente acredita de fato. Então, vamos lá, eu quis lançar um carro-chefe, vou dar um exemplo, o Canoli do Locale Café. Se o Canoli do Locale Café não performasse da forma que eu estava esperando, provavelmente eu ia mudar de uma forma não abrupta, mas fazer uma mudança no destino do nosso navio e falar sobre o Negroni, por exemplo. Muitas pessoas ficam pingando de um produto para o outro, começa a transformar a operação num Frankenstein cheio de remendos que acaba perdendo um pouco a essência e você acaba não entendendo mais o que aquela marca se propõe a fazer. Então, o conselho que eu sempre dou é deixar muito claro o que é seu restaurante. Então, entra no Instagram, cara, a gente tem os nossos preços do menu no Instagram. Não é todo mundo que coloca. Eu acho que a gente tem que colocar. O cara tem que saber quanto... Tem cara que tem ali o budget contado para o almoço do final de semana. Coloca ali. Bom, o que a gente faz? Pô, a gente vende Canoli, Negroni, Aperol, Panino. Coloca tudo lá. Deixa tudo muito exposto, mas não tente fazer de tudo para agradar os seus clientes. Aquilo voltando um pouco naquilo da avaliação. Algumas pessoas não estão afim de consumir o seu produto ou o seu serviço. Tá tudo bem. Investe em quem quer. E isso eu acho que vai dar certo. Muito bom, adorei. E chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? O que ela mais fez na vida e o que mais deixou ela feliz durante o trabalho? Para entender, porque se o cara tá indo para fazer um job totalmente diferente, a gente já sabe ali se a pessoa vai ficar feliz ou se é similar ali a função, para entender se de fato ela tem o perfil para aquela vaga. E aonde a pessoa quer chegar, né? O que ela espera da empresa, para entender também, porque muitas vezes as pessoas querem rápido crescimento ou querem só, vamos supor, tem gente que tem algumas pessoas que tinham a gente via potencial em promoção para ter gestão de pessoas, mas a pessoa, não, eu quero aqui ficar mais na minha, aqui só atender. Então, aonde ela quer chegar para entender se faz sentido para aquela vaga ou não. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, quando mostra que não tá motivado, que tá
reclamando sempre de alguma coisa, isso para mim não dá. Eu prefiro pegar uma pessoa muito fraca tecnicamente, mas super alto astral, animada, empolgada e apta para aprender, do que pessoas que são excelentes, mas que não são boas no grupo, que se acha, eu vendo super bem, então, sei o quê. Cara, Cara, eu te entendo, eu também tenho uma dificuldade gigantesca de trabalhar com pessoas reclamonas. Cara, me dá uma angústia, cara. Aliás, não só trabalhar, pô, na vida, conviver, né? conviver de maneira geral, vida pessoal, cara, eu tento me afastar. Putz, é difícil. Eu acho que eu criei um lance que eu sou um cara super cabeça aberta, mas tem algo que eu tenho convicção que eu sou preconceituoso, é gente de energia pesada Exato. reclamando. Isso eu sou preconceituoso Exato. deliberadamente, cara. Eu tento me afastar. Porque contamina o ambiente. Então, você pode fazer, tá tudo certo. Chega uma pessoa, começa a reclamar aqui, começa a conversar ali, vai contaminar. A gente tem, e ainda mais no nosso mercado, que a gente lida com o horário de lazer, do entretenimento dos nossos clientes. Então, a gente não pode estar reclamando com energia baixa. Isso é, para mim, inadmissível. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no trabalho? Cara, eu acho assim, eu tenho aprendido a ser um pouquinho mais firme ultimamente. Eu sempre fui muito próximo das pessoas, eu tento falar com as pessoas e criar uma conexão. E aí, muitas vezes me impediu de ser firme na hora de uma cobrança. Então, eu sempre falei muito na boa, né? E tem muitas pessoas que acabam não performando quando não tem uma pressão de fato até na energia, né, da cobrança. Então, talvez quando as pessoas acham que eu estou sendo muito amiguinho, talvez... As pessoas confundem. Confundem. Mas é a minha forma de ser aberto. Né? Não, a diferença de ser amiguinho e aberto é que amiguinho você tá deixando o lado profissional de lado. Aberto não, você tá criando uma relação para ser um clima mais leve, só que ao mesmo tempo com uma cobrança ali, enfim. Então eu acho que eu comecei a ficar um pouco mais fechado ao longo do tempo, porque muitas pessoas confundiam essa minha forma de liderança mais próxima. O que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Baza, o que você procura quando você está escolhendo um restaurante, um bar? Qual são os pontos que você avalia para essa tomada de decisão? Puxa, você sabe que eu sou um cara que eu prefiro frequentar menos lugares, mas ir nos lugares que eu gosto. Acho que tem uma questão, talvez, de parte fidelidade. Eu brinco, eu tô com a mesma mulher há 23 anos, eu tô na mesma empresa há 17 anos, então, puxa, eu quero ter essas pessoas com quem eu já confio. Para mim, conhecer um pouco dos bastidores. Eu entrevistei o Gabriel Iqbold aqui e eu vejo que, da mesma forma como uma obra de arte, ela é muito mais só do que o que você está vendo ali, muito mais você conhecer a história de como foi construído. Então, para mim, isso é muito importante também. E o terceiro tem um negócio que para mim é de energia, eu não sei explicar muito bem. É o lugar que eu me sinto bem. Então, puxa, você sabe o quanto que eu sou cliente e fã dos restaurantes, bares aí do teu grupo. Pô, eu me sinto bem. Me sinto bem lá, poxa, conheço a turma me conhece, então, pô, para mim, sabe aquele lance? Eu já tomo tanto risco no dia a dia fazendo negócio, cara. No final de semana, quando eu vou sair com a minha mulher ou com a minha família, tem hora que eu não quero tomar risco, sim, verdade seja dita aí. E eu deixo, claro, um percentual mais menor, que aí sim para procurar outros lugares. Legal, legal. E chegamos agora, Gabi, no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Sou muito metódico. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo aqui, ou como empreendedor? A situação mais engraçada, cara, que eu me senti um pouco desconfortável foi quando eu meio que me troquei no escuro alguma vez e vim trabalhar aqui na Michael Page e eu peguei uma meia branca e uma meia marrom. Então eu andava com o terno, com a calça do terno, eu andava, era um pouco mais curta, mas eu andava meio com a perna reta pra ninguém ver. E aí eu ficava na reunião com as pernas bem pra dentro da mesa, assim, pra ninguém ver. Isso foi uma situação engraçada que eu passei aqui, cara. Muito bom. E caminhando para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente pode jogar lá que você nada de braçada? Cara, eu acho que quando o cerco fecha mesmo, assim como a gente passou na pandemia. E aí, fazendo essa analogia, tudo fechou.
não tinha o que fazer, a gente não tinha delivery. E eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos olhar para o lado, vamos olhar para fora o que as pessoas estão fazendo, vamos buscar uma alternativa. E foi aí que a gente cresceu mesmo, que né, a gente mais que triplicou o número de operações e onde a gente se consolidou nesse mercado como um dos principais grupos hoje aqui de São Paulo. E, cara, eu acho que é isso. Quando você está numa velocidade de cruzeiro e o mar está calmo, muitas vezes você também fica calmo, não fica prestando muita atenção no que tá sendo feito, você tá fazendo mais coisas do dia a dia. A hora que a coisa aperta mesmo, que aí você começa a performar e as coisas podem crescer de fato exponencialmente. Então, essas situações de decisão, eu me sinto bem, não me abalo e eu acho que é por causa disso que a gente tá onde a gente tá. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Escolha bem com quem você anda durante a sua vida. Então, eu tenho a sorte de ter a minha mulher do meu lado, que me apoiou muito durante essas fases difíceis da minha vida. A gente brinca que, quando eu falo, putz, amor, essa semana tá foda, cara, tô como? Ela falou assim, meu, você fala isso toda semana, há 8 anos. Então, porque se você não tiver pessoas ao seu lado que te apoiem, se você for chegar em casa e ainda ter algum tipo de problema ou andar com pessoas negativas, que é isso que a gente estava falando, cara, você não vai conseguir manter seu foco, sua energia para onde você tem que olhar e dedicar de fato a sua força, a sua energia todos os dias. Então, escolha muito bem com as pessoas que você quer ter do lado, que isso talvez seja uma das coisas mais importantes da vida. Poxa, o que você está me falando aqui me lembrou de um recado que eu queria deixar para todo mundo que está nos escutando. A gente falou muito de pessoas reclamando. A minha experiência é que a maior parte das pessoas não percebe como muitas vezes elas são reclamonas. Elas não percebem como esse é um processo degradativo. Então, se eu puder deixar uma dica para todo mundo que está nos escutando, pega um melhor amigo, uma melhor amiga, aquela que te fala a verdade na cara e pergunta, eu sou uma pessoa reclamona? Vou deixar esse exercício aqui para vocês, porque talvez você pode receber um feedback que vai mudar aí parte do que está acontecendo na sua vida. É isso. Muito bom. E Gabi, o que você aprendeu nos últimos 12 meses? Seja em conhecimento ou habilidades? Jogar tênis. Eu larguei o basquete, entendeu? Quando meu filho nasceu, cara. Dos últimos 3 jogos antes dele nascer, um eu cheguei com uma paulistinha, outro cheguei com cotovelado, o cara me provocando. Eu falei, cara, chega. Eu cheguei no meu. Aqui, já peguei seleção, já fiz as coisas que eu tinha que ter feito. Fui para os Estados Unidos jogar basquete. Tá bom. Vou começar uma coisa nova. Da rede. Deixa eu começar a aprender alguma coisa do zero e ser folgado com os caras que já sabem muita coisa. Não, tô brincando. Mas isso, puta, pra mim foi muito bom, cara. Sempre fui muito ligado no esporte. Pra mim é uma coisa muito importante na minha vida. Então, todas as manhãs eu faço uma academia, eu vou jogar tênis. E foi muito legal se desenvolver também, pegar uma coisa do zero e começar a treinar. Então, tô super feliz com isso. E que tipo de situação você é mais chamado para dar conselhos para os amigos? Cara, negócios. Como é que a gente... Algumas vezes, assim, não só para o negócio de restaurante, mas de tomada de decisão. Pô, cara, como é que você faz quando acontece uma coisa assim, assado? Então eu tento mostrar muito... E eu sempre falo, cara, isso talvez não seja certo, tá? Mas é a forma que eu penso e como eu tento executar no meu dia a dia. Mas a maioria das vezes é alguma decisão, e até por ter tido essa carreira executiva, deixado de lado isso e me arriscado no empreendedorismo, muitos amigos que estão nessa carreira executiva, meu, como é que foi, cara? Meu, você não ficou com friozinho? Pô, lógico que fiquei, cara. Aí, uma coisa é você ter, por mais que você possa ser mandado embora, ser desligado de uma empresa, você tem uma certa estabilidade. Quando você cai pro outro lado, puta, cara, você tem que remar e muitas vezes você vai ter que colocar dinheiro para deixar o seu sonho ativo lá. Então, acho que é muito sobre isso que a gente bate papo. E que tipo de situação você não é lembrado? Porque não é sua praia. Hoje em dia, pra balada. Não mais. Eu era o cara que eu ia... Não te pede dica de balada que não vai sair. Não mais. Assim, eu tô dormindo, depois que eu boto meu filho hoje no berço, eu quase durmo na sequência para acordar cedo, para fazer esporte, para ficar focado nas minhas coisas. Então, mas acho que é isso. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
Cara, eu acho que um livro que todo mundo tem que ler é O Segredo da Mente Milionária, porque não é só sobre a mente milionária de fato, é só né? pra ficar rico. Não é só para ficar rico, mas é a forma que as pessoas que acabam alcançando sucesso pensam. É muito da programação que você tem, né? Então é aquilo que a gente está, de novo, falando das pessoas reclamando. Se as pessoas estão sempre reclamando, elas vão ficar negativas e vão colher resultados provavelmente negativos. Se você está emanando energia positiva, tá correndo atrás do seu, cara, com quase toda certeza, e se você está fazendo bem, quase toda certeza você vai ter um resultado bom. Pode ser um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais rápido, mas a partir disso, eu acho que você, lendo esse livro, você vai talvez desativar algumas coisas ruins e ligar algumas coisas boas para melhorar. Eu concordo, eu gosto desse livro. Talvez mais do que ficar rico é como você ter prosperidade. Acho que isso talvez é uma definição ainda melhor desse livro. Exato, exato. E me indica 3 pessoas bacanas para convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Fred Santoro, um amigo meu que está com... Você Conheço ele muito Fred, bem. Um cara Fred, sensacional. Gente finíssima. Gente finíssima, um cara empreendedor. Foi um baita executivo, ficou muito tempo na Amazon e agora tá empreendendo. Um cara sensacional. O Léo Siqueira, deputado estadual, é um cara que... Putz, a história dele é muito bacana. Ele também é um cara muito focado. É um cara que bota ali as metinhas dele e vai atrás, e não é à toa que foi eleito na primeira eleição aí que ele concorreu. E, obviamente, meu irmão, meu sócio, que pode ter uma visão diferente da minha, mesmo caminhando ao meu lado, que seria bacana também bater um papo. Muito bom. E ó, aquela pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade é você ter tempo de qualidade junto com as pessoas que você gosta e você estar satisfeito profissionalmente ou tendo um sentido, né, para acordar todos os dias, encarar seu dia e ter a felicidade de poder desfrutar de mais um dia, enfim, seja no seu trabalho, seja com as pessoas que você ama. Acho que é basicamente isso. Hoje eu sou muito grato por conseguir conciliar muito trabalho e também ficar muito próximo das pessoas que eu amo. Então acho que isso é felicidade para mim. Muito bom. Adorei. Ó, antes de você ir embora, antes da gente encerrar, tem um presente aqui para você. Obrigado. Olha só. Ferragamo. Aqui olha é a só. Marchon, que é o nosso grande parceiro que fabrica os óculos da Ferragamo no Brasil e distribui. Eles deram uma olhada no teu perfil, falaram assim, ó, Olha manda só. esse daí que o Gabriel vai gostar. Esse daqui aí, eu já vou estrear no final de semana com esse solzão, com esse calor aqui. Ó, já lindo, tá, hein, cara? Olha só, hein? Ó. Vamos ver como é que ficou. Já tem que... Ó. Muito bom, hein? Aprovado? Aprovado, muito bom. Muito bom, obrigado. E Gabi, antes da gente encerrar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Meu Instagram, @GabFullen, Gabriel Fullen no LinkedIn também. Cara, a gente como dito aqui, a gente fez uma expansão muito forte nesses últimos 3 anos. A gente está olhando para dentro de casa, arrumando processos, profissionalizando cada vez mais a nossa empresa, a parte tecnológica, de capacitação da nossa equipe, mas tem muitas oportunidades aparecendo também. Então, em breve deve ter mais uma novidade que a gente conta muito em primeira bom, vai ter mão. que voltar aqui para contar para gente. Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Baza. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.